Fala pessoal do canal, tá começando aqui um programinha especial pra gente falar da nova pré-venda da Mitos, pré-venda do retorno da Mitos ao mundo dos mangás. Sim, pra você que já gosta do mundo dos mangás, ou pra você que tá começando agora, tem interesse, tá descobrindo o catálogo da Mitos e por que não também se aventurar um pouco no mundo dos mangás. A Mitos tá com mangá agora, tá com 2 mangás anunciados. A Feiticeira do Castelo, que já está em pré-venda, um mangá que é uma série em 4 volumes, e também tem um mangá que entrará em breve em pré-venda, acredito eu, que se chama Buzz Hashiru, que é uma antologia de histórias que se passam dentro de ônibus, tá? Histórias que envolvem amor e tudo mais. É um magazinho que vai sair depois com 180 páginas. O formato básico desse novo selo da Mitos Mangás é o 14,5 por 21, em PB, obviamente, com papel offset. Tá? Então, a primeira pré-venda, que é a Feiticeira do Castelo, essa série em 4 volumezinhos mensais, está em pré-venda agora. Até amanhã, dia 12 de dezembro, está com 50% de desconto. Depois o desconto deve cair um pouquinho da pré-venda. Mas, embora ele tenha um preço de capa, aparentemente, poxa, custa R$ 37,90. Cara, esse é o preço de qualquer mangá, tá? Por mais absurdo que seja que a gente pare para pensar que a gente começou a comprar mangás por R$ 2, R$ 3 20 anos atrás, hoje um mangá custa R$ 37,90. É o preço normal. Só que você pagar 50% de desconto na pré-venda e você pagar R$ 18,95 é um pressão, tá? Então é um preço muito aceitável, muito interessante e que, ao mal ou bem, cara, tu já leva um quarto da história. Não é um negócio que você vai pegar um título que está ainda em publicação no Japão, que tem no mínimo 10 volumes. Não, são 4 volumes, a história está completa e você já pega um quarto da história de uma vez. Se tu curtir, tu manda ver nos outros 3 números bem mais fácil, né? Porque você já sabe exatamente para onde aquilo tá indo. Você já tem um quarto da história aqui, tá? Então vai sair no formato meio tanco, né? São 180 páginas. Dentro dessa periodicidade aí, A Feiticeira do Castelo, com roteiro e arte de John Taratini. É um nome que não parece um nome de mangaka, mas enfim, é o nome do artista que está aqui. Um mangazinho, então, que tem como proposta essa retomada da Mitos ao mundo dos mangás. Cara, eu já li o comecinho do mangá, tá? Eu li as primeiras páginas aqui. E o mangá tem uma proposta interessante e que pode prometer bastante coisa. Eu ainda não sei exatamente para onde isso vai, embora, obviamente, a gente que já leu bastante coisa, conhece um pouco da estrutura, da narrativa dos mangás, e a gente pode esperar algumas coisas, mas não sabe exatamente o que ele vai entregar pra gente. A ideia da Feiticeira do Castelo é a história de uma moça, que é uma feiticeira, uma bruxa, que tem uma loja na Irlanda, se não me engano, e que vende, obviamente, artefatos e tudo mais, e que ela recebe uma missão, assim, de maneira totalmente brusca. Simplesmente abrem a porta da loja dela, uns caras lá esquisito, careca, meio monge, com um menino todo amordaçado, assim, tipo Hannibal Lecter, entendeu? Encapuzado, com uma mordaça e tudo mais, meio que algemado. Ó, a sua missão é ensinar magia para esse menino aí, você vai ser a tutora dele e tudo mais, e você tá devendo isso para a igreja e pronto, e solta o moleque e larga na mão dela. É basicamente esse o início, eu tô te falando das primeiras 2, 3 páginas do quadrinho. Então é isso que acontece. Ela é uma feiticeira que tem um passado misterioso e uma dívida, seja familiar ou uma dívida dela propriamente dita, com a igreja. Não especifica exatamente que igreja, a gente deduz, né? Igreja católica e tudo mais, as bruxas, enfim. Mas ela tem essa dívida a ser paga, talvez por algo, por ela ter sido perdoada por alguma coisa no passado, ou por ela não ter sido queimada na fogueira e tudo mais, numa inquisição, enfim. Tem algum mistério por trás do passado dela e ela tem uma dívida para pagar cuidando desse menino. E aí ela não tem muito o que fazer, os caras vão embora, deixam com ela e ela vai ajudar esse moleque, né, da forma que ela puder. Nessas primeiras páginas que eu tive contato com o material, a gente vê ali que o mangá, não só pelo estilo da arte, mas por esse estilo inicial narrativo, ele deve caminhar para alguma coisa parecida com alguma coisa de romance, tá? Obviamente vai ter um mistério ali, tem todo esse lado fantástico, esse lado mágico dela ser uma feiticeira e tudo mais, dela ser uma bruxa, mas acredito que vai se desenvolver ali um relacionamento dos dois personagens, até porque esse menino que aparentemente chegou como Hannibal Lecter, né? Ele na verdade é daqueles meninos bem bonzinhos e bem dóceis e que a gente conhece bem do mundo de mangás. Pra galera que tá acostumada com esse tipo de narrativa, tá? Eu vou fazer uma comparação assim muito superficial do que pode vir a ser, embora eu acho que não vai entrar tanto nesse lado da comédia e tudo mais,
mas algo tipo Love Hina, talvez, tá? Que esse menino que não tinha muito contato e tal com mulheres e tal, e entra em contato com essa moça para aprender alguma coisa. Tem até um Negima depois, que é do próprio autor, que aí envolve já diretamente feitiçaria. Mas então vai ter toda essa questão dele aprender a controlar essa questão mágica, tá? E vai se desenvolver ali um relacionamento junto com a feiticeira. Tem ainda algum ponto interessante aqui que ainda não está claro na história, mas pela sinopse do material a gente vê, é que ele, na verdade, ele nasceu com uma espécie de poder, tá? Ele tem uma propriedade no sangue dele, ele tem alguma propriedade mágica imbuída nele, em que ele tem o poder de ver coisas mágicas, ele consegue presenciar algumas coisas fora do mundo normal. E para ele considera aquilo como uma maldição, mas a bruxa vai ensinar ele, a feiticeira vai ensinar ele que não é bem por aí, tá? Que isso é na verdade uma dádiva e que ele pode conseguir muita coisa com aquilo. Ainda tem também um outro elemento que é bem interessante, que a gente viu trabalhado, por exemplo, em quadrinhos, como o do Doutor Estranho recentemente, na fase do Jason Aaron, em que tudo no mundo da magia você tem que pagar um preço por isso, né? Você faz alguma coisa, mas você tem que dar algo em troca. A gente já viu isso em outros filmes, em outras séries, em mangás e quadrinhos, tá? Mas isso também vai ser trabalhado, dele questionar ela de... Poxa, por que você não usa a sua magia para fazer determinada coisa? Ela, poxa, se eu fizer, eu vou ter que pagar o preço por isso. Isso daqui é uma coisa que eu posso fazer sozinho, eu não preciso gastar um favor mágico para fazer isso. Então, é um mangá que tem potencial e o legal, cara, eu acho que todo mangá tem potencial, tá? Aí a gente vai num ponto interessante. Primeiro, a curadoria da Mythos. A Mythos escolhe seus títulos, escolhe as coisas que vai ser publicadas de uma maneira sempre muito interessante. A gente pode ver a quantidade de títulos legais que a Mythos tem no catálogo, seja dentro da própria Boneg, a escolha dos títulos da Boneg que ela publica, como as escolhas dela de publicar materiais da 2000 AD, o Hellboy e outros materiais da Dark Horse, por exemplo, são sempre muito bem escolhidos. Então, ela não foi lá escolher um título de mangá aleatoriamente. Se ela pegou esse material tem alguma coisa que chama a atenção e alguma coisa com potencial, tá? Outra coisa interessante que é inerente ao mundo dos mangás, cara. Os mangás têm uma linguagem própria, que são sempre muito interessantes, e eles têm um potencial muito grande por trabalharem com narrativas e ideias totalmente fora do eixo ocidental. Então, por mais que essa história, a gente pensando ela de maneira ocidental, ela poderia ser uma coisa muito simples e muito óbvia, talvez possam haver coisas ali extremamente fantásticas e diferenciadas dentro desse conceito, tá? Então, isso pode caminhar para outros caminhos e outros estilos narrativos muito, muito interessantes. O mangá propicia muito isso. Então, tem aqui sim também esse ponto interessante pra gente ver. Então, o custo-benefício é interessante, pegando nas pré-vendas, pegando com desconto. Esse mangá vai ficar na faixa de R$20. São 4 volumezinhos só, então é alguma coisa que dá sim para comprar, dá para acompanhar. Você vai ver review dos 4 volumes conforme eles forem saindo, eu for recebendo aqui, você vai ver review desses 4 volumes aqui, não se preocupem, tá? Mas eu acho que sim, vale uma chance. Dá uma olhada nas capas, tá? No site da Mythos, você vai entrar no Instagram, eu já compartilhei também. Dá uma olhada lá na pré-venda, a capa tá bem bonita, o material tá bem legal. E ainda tem mais uma coisa interessante a respeito dessa história. Pô, depois que eu te disse isso tudo, eu te garanto, a feiticeira do castelo, o menino que vai aprender magia, que a igreja pediu, eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, você estava imaginando uma verdadeira aventura medieval, né? Alguma coisa num mundo de fantasia, com castelos, criaturas, goblins, e eu juro que eu pensei isso no primeiro momento que eu vi o título, eu falei, porra, é alguma coisa nesse estilo. Não, a história se passa nos dias de hoje, tá? Já começa logo de cara te mostrando que tá nos dias de hoje, no mundo de hoje. Não é uma Irlanda fantasiosa e tudo, não. Tem um prédio lá com janelas de vidro mesmo, bonitão e tudo mais. Se passa, é totalmente atemporal. Atemporal não, é totalmente contemporâneo, é totalmente um material que se passa no presente nosso mesmo.
Isso é um diferencial que pode ser muito legal se for bem trabalhado, obviamente, dentro do conceito. O que importa é o seguinte, a Mitos voltou para o mundo dos mangás, tá? E a gente tem agora a Feiticeira do Castelo em pré-venda. Aproveita que até amanhã, espero que você esteja vendo o vídeo a tempo, até amanhã ainda tem 50% de desconto, você vai pagar R$17,90, que é R$17,95, R$18,95, que é, porra, pressão, menos R$20 no mangá, 4 volumezinhos só, historinha fechada, redonda, com uma arte legal, vale a pena dar uma arriscada, tá? E aí, obviamente, conforme o mangá sair, conforme chegar aqui pra mim, conforme a gente for tendo contato mesmo com o material, a gente vai acompanhando e comentando número a número o que a gente tá achando dessa obra, tá bom? Mas Feiticeira do Castelo tá em pré-venda no site da Mitos. Se tu curte mangá, dá uma chance, é hora de tu pegar o mangá da Mitos. Mitos voltando pro mundo dos mangás, vamos dar aquela força bacana, que aí pode chegar muito mais coisa legal por aí, né? Beleza? Conhece já esse mangá? Eu vou te falar, cara, que o mundo dos mangás tem tanta coisa que eu conheço muito pouco. Já fui um comprador ferrenho e assíduo demais de mangá. Hoje em dia compro muito menos, mas ainda compro, ainda gosto bastante. Esse daí eu não tinha ouvido falar, mas fiquei bastante curioso. Diz pra mim se você já conhece, diz pra mim se você tem interesse nesse tipo de história, comenta pra mim o que você acha disso tudo aí, o que você acha, né, da Feiticeira do Castelo, do autor, você já leu outro mangá desse autor, fala pra mim tudo aqui, tá? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, espero que você volte outras vezes pra ver os reviews desses mangás e de tantos outros materiais da Mitos que tem aqui sempre, tá bom? Então deixa o likezinho, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e se inscrevam lá no Insta do Barbas também para acompanhar tudo que tem de novidade aqui pelo canal, beleza? Então foi isso, aqui comigo Rodrigo, um programinha especial pra gente falar da pré-venda da Mitos. Um abraço e até a próxima.